Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força e máquinas simples, ok? Bom, força vai ser aquela ação que é capaz de mexer com algo, de movimentar algo, de transformar algo. Então, a força ela é capaz de realizar trabalho. Então, duas definições: ação capaz de produzir trabalho e ação que move, transforma, mexe com alguma coisa. Bom, qual vai ser a unidade de medida que a gente usa para força? Para peso, a gente usa quilo, a gente usa grama. Para tempo, a gente usa hora, usa segundo, usa minuto. Mas quando a gente fala de força, a gente usa Newton. E por isso, o símbolozinho da força vai ser esse Nzinho aqui de Newton. E quem era Newton? Coloquei uma imagem aqui dele. Ele era um físico, um cientista. E por que a força leva o nome de Newton? Porque foi esse cientista que descobriu que existia esse fator que mexia com as estruturas, que transformava. E aí ele é muito conhecido por estar ali sentado debaixo de uma macieira e a maçã cai na cabeça dele. E aí ele fica se questionando, mas por que ela caiu? Por que ela não ficou levitando? Por que ela não subiu? E aí ele começa a falar de gravidade, de força, começa a falar de várias coisas. Mas é ele o fundador da questão desse conceito de força. Por isso a gente dá o nome de usar a letrinha N para Newton, para falar de força. Então, por exemplo, apliquei uma força de 10 newtons. Então, são 10 unidades de medida. Apliquei uma força de 20 newtons. Seria quanto de força você acaba aplicando ali para mover aquele objeto. E aí, quando a gente fala de máquinas simples, as máquinas simples, elas servem justamente para adiantar um trabalho, facilitar um trabalho, utilizando menos força. Quando a gente tem máquinas simples, a gente pode realizar, às vezes, o mesmo trabalho que a gente realizaria sem essa máquina em um tempo menor, ou sem se cansar tanto. E essas máquinas, elas podem tanto auxiliar no nosso dia a dia, em atividades que a gente realiza, como elas podem estar presentes também no nosso corpo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens de máquinas simples. A tesoura, o quebra-nozes, o abridor de garrafa, o carrinho de mão. A gente tem aqui um martelo, uma pá, alicate, o remo de um barco. Outro carrinho de mão. A gente tem pegador de macarrão, pegador de gelo, tem vários. Faca, rampa, tudo isso acaba sendo máquinas simples. Existem vários tipos de máquinas simples. E assim, existem as máquinas simples e as máquinas complexas. As máquinas simples, normalmente elas são estruturas individualizadas, realizam um ou outro trabalho. Enquanto as máquinas mais complexas, elas são compostas por mais de um tipo de máquina simples. E como eu disse, aqui a gente tem um crânio de uma pessoa. No crânio de uma pessoa a gente já tem uma máquina simples, que é a nossa mandíbula. A nossa mandíbula que fica fazendo este movimento, ela é uma máquina simples, ela é uma alavanca. Essa alavanca ela serve para quê? Para a gente conseguir quebrar um alimento, cortar um alimento, exercendo menos força. E aqui eu coloquei um exemplo utilizado para uma atividade diária, levantar algo, e aí a gente vai ter essa alavancazinha aí. Existem outras alavancas no nosso corpo, por exemplo, olha só, o nosso braço ele tem alavanca, o nosso joelho tem alavanca, várias partes do nosso corpo acabam tendo algumas máquinas simples. Então existem alguns tipos de máquinas simples, alavanca, roldana, roda, cunha, tem várias e a gente vai ver todas elas. Primeiro, as alavancas. As alavancas elas são formadas por uma barra rígida. Essa barra, a gente tem a barra rígida, a gente vai ter um ponto de apoio para essa barra, a gente vai ter um local onde você exerce força e um local onde tem uma força que precisa ser ultrapassada, você quer vencer aquela força. Então, o ponto de apoio onde você apoia essa barra para te ajudar a realizar alguma força.
A força que você põe é a força potente, enquanto a força que você quer resistir, que você quer mudar, é a força resistente. Então, pense aqui nessa alavanca. Ali a gente tem um ponto de apoio. Aqui é um caixote que está em cima dela. Esse caixote, ele é muito pesado e você quer levantar esse caixote. Então, o caixote é a força resistente que você quer ultrapassar. Onde você vai pôr força para levantar esse caixote? Aqui, olha. Então, aqui é onde eu ponho a força potente. Você empurra para esse caixote subir. Existem 3 tipos de alavancas. Existe a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente. Por que tem 3 tipos? Bom, no caso da interresistente, a resistência dessa alavanca, a força que eu preciso ultrapassar, ela fica no meio, entre. Então, o ponto de apoio é entre a força potente. O quebra-nozes é isso. Olha só, a força que você precisa quebrar tá aqui, da nozes, que fica aqui no meio, ó. Tá no meio. Qual é a última extremidade desse quebra-nozes? É o ponto de apoio, é o que segura essa barra dessa alavanca. Onde que eu ponho força para quebrar essa noz? Será que se eu apertar aqui em cima eu consigo? Não, eu não consigo. Eu preciso pôr força aqui na pontinha. Então, quem está no meio, ó, força potente, força resistente, ponto de apoio. Quem está no meio, força resistente. Logo, alavanca interresistente. Aqui, a pinça, por exemplo. A pinça, você tem a resistência da pontinha dela. Você tenta abaixar a ponta, então a ponta é o que está fazendo força. O ponto de apoio continua sendo aqui onde liga essas 2 barrinhas. E a força potente, onde você põe força para pressionar essa alavanca e segurar a força que está resistindo no meio. Olha só, você não pode pôr força aqui. Se você pôr força aqui, essa pinça não faz nada. Se você colocar força aqui na ponta, você até consegue mexer, mas muito mal. A melhor forma de você mexer com uma pinça é o quê? Colocando a força no meio. Então, a força que você põe, força potente, olha, tá no meio. Ponto de apoio, força potente, força resistente. Se a força potente está no meio, é uma alavanca interpotente. E por último, a gente tem a alavanca interfixa. A alavanca interfixa é a que tem o ponto fixo, o ponto de apoio entre as 2 forças. Na tesoura, por exemplo, para cortar a gente põe força aqui, para fazer isso aqui, né? O ponto de apoio é o que segura essas 2 barras. Enquanto a força resistente, olha só, é o que eu ponho para tentar cortar o papel, sei lá, um pedaço de cartolina, de papelão. Então, o que eu ponho aqui é o que está resistindo a ser cortado. Então, força resistente fica aqui, ponto de apoio segurando essas 2 barras e a força potente. Logo, o que está no meio é o ponto de apoio. Então, ela é uma alavanca interfixa, tá bom? A gente tem também o plano inclinado. O plano inclinado é uma máquina simples, mais simples de todas. Na verdade, ela é só uma inclinaçãozinha e essa inclinação ela serve para distribuir melhor o peso das coisas. Então, você faz menos força por um tempo maior. Tanto é que, normalmente, o plano inclinado, por exemplo, você vai subir uma rampa é um plano inclinado. A rampa, normalmente, ela sai muito mais na frente. Você demora mais tempo subindo uma rampa do que uma escada. Por quê? Porque para distribuir essa força, ela vai mais longe. E aí, então, a gente tem como exemplo a rampa de garagem para ajudar o carro a subir. A gente tem a rampa de acesso para pessoas que são cadeirantes. Aí eu coloquei uma imagenzinha para vocês. E a gente até utiliza, às vezes, para colocar mercadoria dentro dos carros. De um caminhão. Outro tipo é a cunha. A cunha, ela vai ser formada por 2 planos inclinados. Esses 2 planos inclinados, eles se encontram e formam uma ponta aguda. Então,
Eu coloquei aqui, por exemplo, um machado. O machado, ele tem essa beira aqui, olha, bem pontuda. Se reparar, em cima ele não é tão pontudo assim, né? Ele é mais grosso. Mas esses dois lados, eles se encontram e vão formar essa pontinha bem agudinha. E desse jeito você consegue cortar alguma coisa, perfurar alguma coisa com maior facilidade. Aqui um punhal, mesma coisa. A gente tem dois planos se encontrando e formando uma pontinha bem aguda. E aí a gente vai e olha esse parafuso. Gente, esse parafuso, ele é uma cunha ou ele é um plano inclinado? O parafuso ele vai ser formado pelos dois tipos de máquina simples. Ele tem tanto, olha, essas voltinhas para a força que você vai fazer ser menor, mas demorar mais tempo. Por exemplo, pregar um prego é muito mais rápido do que pregar um parafuso. Mas a força que você faz para o parafuso é menor. E é só, ele é uma cunha porque ele vai formar uma pontinha aqui. Dois planos formando uma pontinha aguda. A gente tem a roda e a roldana. A roda, ela vai ser um elemento cilíndrico e pode ser de pequena espessura, grande espessura, normalmente é pequena espessura. E ele fica ali, né, girando em volta dela mesmo o tempo todo. Existe hoje uma roda que é muito utilizada. Essa daqui vai ser a grande invenção da humanidade. É a primeira máquina simples. A primeira? Não vai ser a primeira porque a gente tem algumas facas sendo feitas com pedras. Mas é uma das primeiras grandes invenções que ela vai facilitar muito o trabalho, vai ajudar na locomoção das pessoas. E aí aqui ao longo do tempo essa roda ela foi ficando mais especializada. Por exemplo, essa roda ela é toda, olha só, cheia de pontinha, cheia de dentinho. Esses dentinhos eles ajudam porque uma roda acaba se ligando à outra. Uma roda liga na outra e elas conseguem girar mais rápido graças a isso. A gente tem também uma roldana. A roldana ela parece muito com uma roda. A diferença da roldana é que, olha só, ela tem um sulco. Esse sulco é uma parte, é como se fosse um canalzinho. Nesse canalzinho você coloca a corda. Porque a corda, ela se movimenta nesse canalzinho. Então você ela tem um sulco, você põe a corda nesse sulco e aí, se você reparar, ela fica sempre presa. O centro dela fica preso a alguma coisa. Por quê? Porque essa base dela fica solta, vai rodar. Então, à medida que você puxa a corda, essa roldana, ela gira. Se ela gira, ela te ajuda a trazer a corda. Você está puxando a corda, gira a roldana puxa a corda. Então, ela diminui a força que você exerce. Bom, gente, na aula de hoje é isso. Máquina simples e força, tá bom? Beijo, tchau, tchau!